Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias do Iniciativa Xadrez e hoje eu vim trazer pra vocês uma análise de um jogo muito legal que eu vi na Copa do Mundo de Xadrez, um jogo da segunda rodada entre o grande mestre Gadir Guzainov e o grande mestre David Navarra, ou David, acho que não é David, acho que é Davi, porque ele não é americano, né? Ele é da República Tcheca. E o Gadir Guzainov é do Azerbaijão. Azerbaijão? Azerbaijão! Achei que eu tinha confundido Azerbaijão com o Cazaquistão. Bom, é um jogo muito legal, foi um jogo muito bom na parte do Gadir Guzainov. Estamos do ponto de vista das brancas, sabemos que vamos olhar o jogo principalmente do ponto de vista dele. Se eu não me engano, foi o primeiro jogo da segunda rodada. E, bom, vamos nessa. E4, C6, defesa Caro-Kann. A ideia das pretas é defender, ocupar a casa de D5 com um peão e tentar mantê-lo ali, tentar trocar este peão lateral por este peão central. Um pouco parecido com a ideia da siciliana e da francesa. A diferença é que a diferença da siciliana é que as pretas querem trocar um peão da ala pelo peão de E. E a diferença da francesa é que eles querem trocar um peão... tentar trocar o peão e não só manter o peão. A troca dos peões acontece entre um peão de ala e um peão de centro, e não dois peões de centro. Além disso, depois que você move o peão de D, o bispo branco das pretas, consegue sair pela diagonal C8, H3. Ainda tô com um pouco de problema para falar os nomes das diagonais, mas tudo bem. Então, o bispo branco das pretas vai ter a possibilidade de sair por essa coluna. Justamente essa que é a ideia ao invés de E6. Ao invés de E6, para defender o ponto de D5. Isso dá às brancas a possibilidade de avançar o peão de D duas casas, estabelecendo um centro clássico de peões, mas esse centro é imediatamente desafiado. Então, D5, ataca o peão de E, ocupa o centro, e se houver a troca dos peões, a gente tem E captura, C captura, e isso aqui geralmente vai para uma variante... Eu esqueci o nome. Ataque Panov. Que é simplesmente atacar, abrir o jogo. Então, o que nós temos não é a variante das trocas, que aconteceria no caso de E4 captura D5. Nós temos a variante clássica, transposta por um lance diferente. Cavalo D2. Geralmente cavalo C3 é jogado, mas cavalo D2 normalmente não tem diferença. Vai depender das pretas, na verdade. E aqui as brancas estão jogando com uma clara ideia de desenvolvimento. Elas estão desenvolvendo uma peça defendendo o peão. As pretas capturam, fazem o cavalo se mover mais uma vez. Nesse caso, uma coisa que você pode ter em mente é não trocar esses peões logo de cara, porque o cavalo está bloqueando a saída do bispo. É uma ideia que as pretas podem utilizar. De qualquer forma, D captura E4, cavalo captura E4, e, bom, a gente quer desenvolver e ganhar tempo, então o lance seguinte na Caro-Kann é bispo F5, atacando o cavalo. E, logicamente, você pode defender o cavalo de algumas formas, mas o mais comum é você trazer o cavalo para D3, tá atacando o bispo com o cavalo e força o bispo a se mover de novo. Então, nesse caso, a gente sai no 0 a 0. As brancas moveram o cavalo 3 vezes, né? 1, 2, 3. Enquanto o bispo das pretas se moveu 2 vezes. 1, 2. Só que as pretas ainda têm alguns lances de desenvolvimento para fazer. Então, estamos no 0 a 0. As brancas agora elas aproveitam um mau posicionamento deste bispo para tentar criar algumas debilidades no ponto das pretas. Então, se as pretas não fizerem nada, jogarem alguma coisa normal, como E6, as brancas ganham o bispo por um peão,
jogando H5 e deixando o bispo sem casa. Por essa razão, as brancas jogam H6, dando uma casinha de fuga para o bispo. E geralmente é jogado H5 nessa partida. O Gadir Guzainov, vou chamar ele de Gadir. O Gadir resolveu não avançar esse peão. Geralmente se avança. Resolveu desenvolver o cavalo. Aí a diferença ficaria entre o peão na casa de H5 e o bispo na casa de H7. Então, o Gadir não quis investir esse tempo. Quis deixar o peão um pouco mais próximo dos seus outros peões, onde é mais fácil de defendê-lo, inclusive. Então, as pretas continuam desenvolvendo o cavalo. Geralmente se desenvolve esse cavalo e não o avanço de E6 ou o cavalo, por causa de algumas possibilidades táticas aqui que acontecem quando este cavalo vem para casa de E5 e tem sacrifícios muito chatos na casa de E7, ou até mesmo a captura do bispo. Então o cavalo D7 está aqui justamente para impedir a entrada do cavalo de F3. Agora sim é jogado H5, o bispo vai para H7, e mais um lance comum da Caro-Kann clássica, que é jogar o bispo em D3 para trocar esse bispo de H7, que é uma grande potência. É o bispo ruim das pretas, e é um bispo que está jogando muito, porque está atacando o ponto fraco, tem uma diagonal inteira para ele. Esses bispos são geralmente trocados com o desenvolvimento, e olha como o desenvolvimento das brancas é superior. Elas têm 3 peças desenvolvidas, em mais 2 lances... Em mais 2 lances, elas fazem o roque para qualquer lado que elas quiserem, geralmente o roque longo, para aproveitar essa vantagem de espaço na ala do rei. Enquanto as pretas têm 3, 4, 5, 6 lances para terminar o desenvolvimento. Então, esse é uma das compensações que você tem que arcar quando você joga Caro-Kann. Você vai ficar em desvantagem no desenvolvimento. E aí, meu amigo, você vai ter que segurar a bucha. Vai vir ataque, vai vir pressão, mas se você conseguir se segurar, você vai ter melhores chances no final do jogo. Pelo menos na teoria, né? Agora sim, E6, para desenvolver o bispo e dar uma casinha para o cavalo. Bispo D2, preparando para fazer o roque. Cavalo F6, roque. Bispo E7. Aqui as brancas, tanto as pretas. As pretas ainda não se comprometeram a fazer o roque de nenhum dos lados. É possível fazer o roque para qualquer lado. Cavalo E4. Então tá só tentando trocar uma das peças que está mais ativa. Geralmente, quando você tem vantagem em desenvolvimento e vantagem em espaço, o que as brancas têm, você não quer trocar peças. Geralmente não se troca peças quando você tem vantagens desse tipo. Você troca peças quando você está sofrendo um ataque, quando você está com menos espaço, ou quando você está com mais material. E aqui também não tem desvantagem em material. Está tudo equilibrado. A razão desse cavalo vir para cá, na verdade, é tentar trocar uma peça que está um pouco inativa para as brancas e que está atrapalhando um pouquinho a saída dos peões. Vai haver uma avalanche de peões aqui, caso as pretas façam um roque pequeno. Você está tentando ativar esse cavalo e, ao mesmo tempo, você está tentando arranjar um pouco mais de espaço para a sua dama conseguir jogar. Então, cavalo captura, dama captura e, surpresa das surpresas, cavalo F6 atacando a dama. Até aqui, nenhuma novidade. A dama volta para D3. Então, nessa posição, o que aconteceu? Foi trocado este cavalo por este e é vez das pretas. Parece que não foi um negócio muito bom, né? Aqui as pretas elas começam a contra-atacar no centro. Essa é uma outra jogada temática. Geralmente,
esse peão vem atacar o centro, geralmente na variante do avanço. Mas aqui as pretas devem estar pensando logo em fazer o roque. Não sei se eu concordo com a ideia de elas não terem feito agora. Eu acho que é melhor fazer o roque de uma vez. Até porque nessa posição, esse peão não vai para lugar nenhum. Tem o maior bloqueio do mundo na casa D5. Mas o David Navarra é um grande mestre. Eu sou um capivara. Quem sou eu pra duvidar dele? Uma das ideias... primeiro, as brancas não querem capturar o peão de C5, porque aqui você dá às pretas a chance de trocar as damas. As brancas ficam com um peão passado, um peão atacado, e que vai estar cravado, e só problemas o tempo inteiro. Então, é um sacrifício de peão que na verdade não é um sacrifício. É um sacrifício posicional, não um sacrifício tático. Por isso, as brancas elas não iam capturar esse peão de qualquer maneira. Pelo simples fato da troca das damas, favorece demais as pretas. E rei B1 tira o rei das brancas dessa coluna que, no caso de ser aberta, é uma coluna muito importante para as pretas atacar. Então, tira o rei da coluna, mantém a atenção aqui nesses peões, e se as pretas capturarem, melhor ainda, a gente recaptura de cavalo. Elas capturaram, e recapturamos de cavalo, conforme o planejado, e roque. Então, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês, pausarem o vídeo, ver o que vocês vão jogar de brancas. E se vocês estão acostumados a ver esses vídeos, vocês vão perceber que existe um lance tático aqui, um lance inesperado, um lance não intuitivo. Então dê uma pensadinha aí, eu volto na sequência. Voltaram? Então o lance jogado aqui foi bispo captura a H6, sacrificando o bispo. Por que esse sacrifício? Vamos ver. A gente tem bispo captura H7, H6, G captura H6, e agora dama G3 cheque. Não dá para bloquear o cheque com nenhuma peça, temos que mover o rei. E para onde movemos o rei? Foi jogado o rei H8, mas o que aconteceria no caso de rei H7? Vamos ver. No caso de rei H7, eu acho que a jogada aqui seria feita a mesma. No caso de rei H8, é cavalo E6. Ameaçando mate, um bobo e besta mate. E aí você tem duas opções. Você pode trazer a torre para defender o mate ao mesmo tempo que ataca a dama. Ou você pode capturar o cavalo e eliminar a peça que dá o mate. Se você captura o cavalo, você vai perder a dama, vai trocá-la na verdade. Aqui tem algumas diferenças entre capturar com a torre de A e a torre de F, mas vou capturar com a torre de A para ter esse cheque aqui. E como é que a gente está de material? Então, 1, 2, 3, 4 peões contra 6 peões, então 2 para as brancas. 10 pontos com a torre contra 9 da dama branca, então a diferença das brancas já é de mais um peão. E aqui a gente tem 6 contra 5. Então, na verdade, estamos empatados em termos de peões. Em termos de pontos, né? E eu diria que as pretas têm até... vamos lá. A gente tem que analisar essa posição com muita calma. Em primeiro lugar, as pretas, por terem mais peças, elas têm... Por terem mais peças... Por terem 4 peças contra 2 peças das brancas, isso que eu quis dizer, elas têm uma... Eu diria que elas têm uma vantagem no caso de conseguir coordenar essas peças bem. Porque você não vai conseguir, com as brancas, forçar um ponto fraco, porque as pretas vão ter sempre mais peças para defender. E você não vai querer arriscar as suas peças mais valiosas. Por outro lado,
as pretas têm muito mais debilidades para atacar e o rei mais exposto. Então, aqui na pior das hipóteses, as brancas podem conseguir um cheque perpétuo, se tiverem para conseguir aproveitar um pouco essa exposição do rei. Elas têm muitos pontos fracos para atacar e elas têm muitas possibilidades de ataques duplas, porque a dama é uma dama. E ataque duplo é o que ela mais gosta de fazer. Então, isso é um ponto. Nesse sentido, o jogo ficaria muito parecido com o que aconteceu de verdade. Se no momento de cavalo captura E6, as pretas entregarem a dama e jogarem a torre para G8, torre G8, aqui as brancas elas podem escolher tomar ou tomar. Se elas tomam, param, perdeu a dama. Então, na verdade, esse lance não vale. O que vale mesmo é cavalo captura D8, torre captura D8, e aqui F captura G3. Vamos supor uma captura sem trocas de peças. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões contra 4. Deixa eu marcar aqui. Uma torre contra uma torre e uma torre contra duas peças menores. Então as brancas elas têm uma torre e 2 peões por 2 peças menores. Deu um pouco pior. Deu um pouco pior do que... Quer dizer, deu pior e não deu, porque aqui, como você tem 2 torres contra 3 peças, é um pouco mais difícil de as brancas explorarem os pontos fracos mais distantes. Você está trocando isso pelo peão a mais que você tem. E é um peão dobrado, então pode ser que não seja uma vantagem tão grande. Além disso, você tem um peão muito exposto aqui, que você não vai conseguir defender com outro peão. Então, o jogo continuaria, digamos, equilibrado. Eu prefiro jogar de brancas, nessa posição. Só para constar. Então, o que aconteceu de verdade na partida, depois dessa análise minuciosa? Dama G3 cheque, e foi jogado o rei H8. Com a ideia de não deixar esse rei muito exposto na casa de H7. E também um monte de variantes de cálculo. Cavalo captura E6. Esse lance a gente já sabia. Estamos ameaçando o mate, estamos atacando a dama com 2 peças. E aqui foi jogado F captura E6. Então a gente vai ficar muito parecido com aquela primeira variante que vimos. Torre captura D8, torre já captura D8. Acertei a torre que ele vai capturar. E aqui já falei dessa posição. Já falei dessa posição. Temos pontos fracos para a dama branca atacar. E nesse caso, pode ser que tenha sido um pouco melhor ter jogado o rei H7 direto, porque o rei já está defendendo esse peão. Por outro lado, são 4 peças contra a dama e uma torre. Então, apesar da posição... Apesar das brancas terem uma dama, as pretas têm muitas peças. As pretas têm uma torre, um bispo e um cavalo pela dama. Uma torre, um bispo e um cavalo pela dama e 2 peões. Para contar tudo. Mas esses peões das brancas são todos conectados em grupos de 3. 3 na ala do rei, 3 na ala da dama. Então os peões, a estrutura de peões das brancas é muito forte. Enquanto que a estrutura de peões das pretas está quase que em frangalhos. A exceção desses 2 peões aqui na ala da dama, os peões da coluna A e B, todos os peões das pretas estão isolados. E um deles está ainda numa coluna aberta. E tá difícil. O jogo segue com Dama E3, levando ao pé da letra o que eu falei sobre atacar peões isolados. Está atacando os 3 ao mesmo tempo. Não vai dar para defender os 3. Um vai cair. As pretas preferiram defender com cavalo G8. Defende o peão de H6. Por que elas escolheram defender esse peão? Primeiro, é um peão que está na frente do rei. Então, se você captura esse peão aqui com o cheque, ai, que frio na barriga.
Segundo, esse peão está bloqueando o avanço de uma maioria de peões na ala do rei, e um desses peões já está muito avançado. Segundo, essa maioria de peões, no caso da captura do peão de H6, ficaria passada. Você vai ter 2 peões passados, conectados e defendidos por um terceiro peão. Então, esses peões vão rolar e esmagar. Vai ser um rolo compressor quase. Outra razão para as pretas jogarem cavalo G8, esse cavalo vai estar defendendo o bispo de E7, e as brancas vão ter que capturar um peão lá do canto, ou esse aqui, né? Ou o peão de E6. No caso da captura do peão de E6, as brancas não estariam atacando mais nenhum peão. E no caso da captura do peão de A7, elas vão estar atacando um outro peão. O peão de B7. Só que a dama vai estar deslocada. Então é um pouco isso que as pretas estão pensando. Ou você pega esse peão e me deixa um pouco em paz para eu fazer meus lances. Ou você pega o peão do canto, fica com a sua dama fora de jogo, mas aí você ataca outro peão. Estou te dando possibilidades, pode ser que você escolha a errada. Não que uma delas perca forçado, mas quando você dá chances do seu adversário errar, ele pode errar. Então as brancas preferiram capturar o peão de A7 com a dama. Mantém a iniciativa, não é muito é muito mais difícil você provar compensação por um material investido do que se defender de um ataque. Pelo menos na minha opinião. Até porque quando você está sofrendo pressão, lá vem você pode errar, você pode ver fantasmas, você pode ver de menos. Então, as pretas, inclusive, esse sacrifício de peão, ele tem em mente a ativação das peças das pretas. As brancas capturaram um peão de A7. Se elas capturam o outro peão, lá vem problema. E como que você se defende? As pretas estão voltando para o jogo. Então a dama sairia dessa casa, e lá vem cheque. E você tá dobrando, e você tá vindo aqui, e você tá perdendo a torre de repente. All of the sudden. Supondo que você venha aqui atacar mais um peão. Cheque. Ah, tudo bem, ainda tem uns avancinhos marotos. Mas tem uma puta pressão, hein? Que desconfortável jogar essa posição de brancas. Melhor não dar chance pro azar. Então, depois de bispo F6, realmente jogado pelas pretas, as brancas preferiram jogar F3. E esse F3 está impedindo um ataque da torre na casa de F2. Está tentando minar um pouco o contra-jogo das pretas. Como as brancas não capturaram o peão da coluna B, a torre aqui não causa nenhuma ameaça ao rei. Legal. Cavalo E7. Tá querendo ativar o cavalo, não tem mistério esse lance. O perigo já passou. O peão de H6 não está mais sob ameaça. Se a dama vier para casa de E3 atacar esse peão ou de alguma outra forma, bispo G5 está aqui na cara da dama, defende o peão de uma posição muito boa, uma posição ativa. Tá tudo bem. O cavalo na casa de E7 pode vir para qualquer canto que ele quiser no tabuleiro. Pode vir para qualquer casa. Vai estar muito bem posicionado em alguns lances. Quer dizer, eu imagino, né? Porque eu não lembro essa partida de cor. Então, dama E3, atacando o peão. E, opa, errei. Eu imaginava que esse bispo fosse defender o peão pela coluna G, pela casa de G5. Mas ele optou, o Davi Navarra, resolveu defender o peão por G7. Então vamos ver qual que seria a diferença desses lances. Acho que a principal diferença é o lance de... Não, acho que não. Com F4 tem a torre dando apoio.
Interessante. O que pode acontecer de errado nessa posição? Tô atacando, tô fazendo de tudo. O que pode dar errado? Talvez alguma coisa do tipo cheque aqui, quem sabe? Provavelmente. Cheque. Ou a gente entra numa repetição que as brancas definitivamente não querem. Ou alguma coisa do tipo torre F. Ou, e se jogar, se for jogado esse lance, F4 agora é mortal, porque se o bispo pega, a torre cai, e se a torre pega, você está fazendo um lance legal. E no caso de as pretas jogarem, vamos supor, por exemplo, o lance mais besta, Rei G8, eu estou capturando peão de E6 com cheque. E se eu capturo, se as pretas vierem para H6, eu posso, não sei, dar um cheque aqui, capturar esse peão, posso capturar esse peão direto. Opções não faltam. Não sei, tô só dando umas ideias, não sei exatamente qual é a resposta agora. E também não quero perder o embalo do vídeo. Então, foi jogado, deixa eu achar, bispo G7 para defender. Inclusive, aqui tem outra ideia. Você ficar com as peças um pouco mais próximas uma das outras te dá um pouco mais de segurança, porque afinal você está jogando contra uma dama, né? Você tem que estar com as peças muito bem coordenadas. Então, dama captura R6 realmente. Então agora as pretas perderam 2 peões em poucas jogadas. Estão com um cavalo sob ataque. E as pretas têm que reagir. E elas reagem. Cavalo D5. O que esse lance ameaça? Nada. Para não dizer nada, está ameaçando o cavalo F4 e ganhar um peão de volta. Mas esse lance, C3, ele está visando limitar um pouco o poder desse bispo, criando uma barreirinha aqui, e ter um pouquinho mais de controle do centro, além de uma casinha de fuga para o rei, porque afinal são 2 torres, certo? Então, eliminadas as ameaças de mate de fundão, torre de F para E8, tá atacando a dama e tá com muita vontade de entrar no fundo do tabuleiro, na 7ª fila das pretas, e atacar todos os peões que tem por ali. Dama F5. Continua atacando o cavalo e está se preparando para jogar G4 e manter a defesa do peão. Aqui foi jogado. Olha só, olha que marotice. Aqui foi jogado dama torre E2. E aqui, por que foi jogado torre C1? Eu nem pensaria nesse lance. Mas vamos supor, por exemplo, que seja jogado cavalo. Cavalo aqui eu acho um lance muito bom. Tá atacando a dama. E você está simplesmente... assim, essa posição para as brancas é perigosa. Não tem nenhuma ameaça imediata, mas você já começa a sentir um friozinho na barriga. Se o rei vem para essa casa, tem duplo de cavalo na casa de E3. Bom, vamos nos defender. Vamos nos defender. As pretas... Vamos nos defender, inclusive, entregando o peão de G2. Então esse lance aqui deve ser muito importante. Eu vou até consultar o Rodini para ver o que ele diz. Ah, olha que bonitinho, muito bonitinho. 5 minutos para vocês tentarem enxergar o que acontece depois de, por exemplo, G4. 5 minutos. Pausem o tempo por 5 minutos. Se vocês quiserem, pausem por até mais tempo. Tentem encontrar esse lance, que é um lance muito bom. É uma ideia muito interessante que as pretas têm. Voltei, vou falar qual é o lance. Então, no caso de G4, bispo captura C3, um sacrifício de bispo pelo empate.
por empate por repetição. Se B captura C2, cavalo C3 é cheque, e é uma posição clássica de afogamento do rei. De afogamento não, de empate, de repetição. Então, primeiro, se o rei vem para a coluna A, leva mate. Rei A1, torre A2 é mate. Segundo, se o rei vem para a única casa disponível, e essa casa é rei A1, rei C1, cavalo captura 2, o peão estar aqui ou não importa. E a torre aqui também não importa, ela pode estar aqui ou não. Nesse caso, o rei não pode vir para D1. Se ele pudesse, a gente traria o cavalo de volta para C3, dando cheque, ao mesmo tempo que defende a torre, e aí o rei tem que voltar para C1. Como esse lance não é possível, o outro único lance possível é rei B1. Depois de rei B1, cavalo C3. Se o rei vem para a coluna A, é mate, já sabemos. Se o rei vem para C1, cavalo para A2 de novo. E temos a repetição. Para cá, cheque. Para cá, cheque. Para cá, cheque. E o jogo empatou. Então, essa é a ideia das pretas. Mas, estamos atentos. Torre C1 tem em mente defender o peão de C3, no caso do sacrifício de bispo, para não deixar o cavalo fazer essa posição de repetição. E é uma posição clássica. É uma Bom, não é exatamente clássica, mas é uma posição padrão. Você tem que conhecer. Dependendo do seu nível também, né? Eu já conhecia essa posição. Na hora que eu vi o cavalo entrando, eu falei, puta merda, aquele empate. E ó, o cara tem que ver isso, as brancas tem que ver isso dessa posição, talvez até antes, né? Pra não jogar alguma coisa besta que nem eu. Então, torre C1 defende o peão contra a repetição, contra o empate. E as pretas capturam o peão de G2 felizes da vida. Estamos recuperando o material investido. A3, perdão, outra casa de fuga pro rei. Na verdade, elas estão tirando os peões da segunda fila porque essa torre está aqui. As pretas avançam os peões para não deixar... Avança o peão de B para não deixar as brancas avançarem os peões delas indefinidamente e sem resistência. Dama F7 é um lance... ele não tem nenhum objetivo tático imediato. O objetivo dele é o seguinte: coloco a minha dama numa posição super agressiva, defendo um peão, defendo outro peão, ataco uma peça e deixo o bispo sob pressão. E eu ainda consigo ter outras possibilidades de lances legais. Essa que é a ideia desse lance. Cavalo F6. Está tentando tirar algumas casas dessa dama. Está tentando prender essa dama aqui ao atacar o peão de H5. Está bloqueando o bispo, é verdade, mas está abrindo um pouco de espaço para a torre jogar. E essa torre jogando, ela consegue vir para casa de D2. E aqui estamos ameaçando mate. O mate, no caso, seria algo do tipo... Vamos supor... F4. Torre de D para D2. F5. Cheque. Rei A1. Torre A2 cheque. Rei B1. Torre de G para B2. Checkmate. Outra posição. Opa, isso não é mate não. Isso não é mate coisa nenhuma. Ó a dama defendendo um mate. Então não tem a ideia de mate, mas tem essa ideia de pressão. De qualquer jeito, a dama vai ter que continuar nessa diagonal. E no xadrez, muitas vezes, a ameaça é tão forte quanto a execução dessa ameaça, porque o seu adversário tem que enxergar essa ameaça e tem que resolver esse problema sem prejudicar a posição dele demais. Então,
que as brancas decidiram jogar? Dama B7. Tá preparando um descoberto na torre e tá atacando o peão. Vou tirar essas setas. Atacando o peão e atacando a torre com um avanço de F4. As pretas... Olha que coisa linda! Todos os lances das pretas não deixam uma peça desprotegida. O rei... Bom, o rei ele tá aqui no esconderijozinho dele. A torre está defendida pelo cavalo. O cavalo pelo bispo. O bispo pelo rei. O bispo também defende o peão. A única peça desprotegida é a torre de G2. Mas logo logo parece que isso vai mudar. O peão de B5 também está defendido. E olha que interessante, as pretas têm um peão em cada ala do rei, em cada ala do tabuleiro, para não deixar as brancas avançarem os peões indefinidamente. E olha como essa análise tá complexa. Tá longa, hein? Isso que eu queria fazer um vídeo curto. F4 tá preparando um raio-x na torre. Agora uma torre tá cravada na outra. Rei H7 tá tentando sair de possíveis cheques de fundão. Torre E1. Então, finalmente vamos ativar essa torre depois de passar a partida inteira dormindo. Ela fez 2 lances. De H1 para C1 e agora de C1 para E1. E vamos lá aplicar pressão. Torre C. Torre D2. E aqui até dá pra jogar, e foi jogado, inclusive, dama captura B5. Ah, mas aqui eu ganho a dama. Cheque. Pego. 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 Ganhei a sua dama. Ganhou. E como é que você vai parar esses 2 peões? E como que você vai parar esse terceiro peão? E como você vai fazer isso com a minha torre e meu rei ajudando? Sendo que seu rei tá lá do outro lado. Como é que seu rei vai vir para essa parte do tabuleiro? Então, meu filho, você conseguiu trocar a dama, é verdade. Mas você converteu a vantagem que era a dama numa outra vantagem, que agora é uma vantagem em tempo e posição. E essa vantagem, se eu conseguir sacrificar um desses peões por uma dessas peças, meu jogo tá feito. O outro peão eu consigo promover, ou até sacrifico a torre pela outra peça, promovo o peão e ganho. E o rei das pretas tem que continuar aqui se preocupando com essas coisas. E não vai me dizer que você tá caindo um peão aqui, porque eu quero ver como que você vai fazer para defender esse cara. Vamos por aqui. Tá atacando. Não sei. Alguma coisa... Tá, tudo bem. Exagerei. Cavalo aqui? Então eu vou jogar... Não, pode ser, pode ser. Avanço, trago... Ah, não dá. Aqui. Defenda o peão. Se você capturar esse peão, vamos trocar todas as peças e eu vou coroar antes. Ah, não, mas eu quero impedir o peão de avançar. Ah, legal. Então, vamos lá. Vou levar meu rei pro jogo. Ah, eu vou promover. Ah, será que vai mesmo? Agora eu já posso tirar a minha torre daqui, meu rei não tá mais cravado e eu posso atacar. Ah, então... Eu venho pra cá, defendo todo mundo. Tá bem, cheque. Vem pra cá. Posso até sacrificar? Eu sacrifico, você pega... Eu avanço, você vem pra cá. Ufa, quase não deu. Então eu vou avançar esse peão antes. Se eu conseguir chegar com esse peão nessa casa, eu posso até sacrificar a torre. Ah, mas eu vou coroar antes. Ah, vai mesmo? Será que vai? Avanço de novo. Não, eu vou coroar antes. Ah, vai? Deixa eu ver. Aqui temos um problema. Houston? Temos um probleminha. Pego, pega, jogo, vem pra cá. Ih, deu ruim. Mas tem alguma dificuldade aqui. Tava jogando aqui mais ou menos sozinho, mas... talvez com um pouco mais de cuidado, as brancas consigam converter esses 2 peões passados e distantes, longe da ação, em alguma vantagem um pouco mais duradoura.
Eu sinto isso no meu íntimo. Eu vou consultar o Engine para ver se ele tem uma opinião diferente da minha. E se ele tiver, eu vou compartilhar com vocês. Meus amigos, torre captura B2 e toda essa sequência aqui que eu falei pra vocês dá a vantagem de mais ou menos 2 pontos para as brancas. Então é como se elas tivessem 2 peões a mais. Legal. Então, resolvida esta questão, e como é fácil apelar para o Engine, não importo, estou aqui para trazer conhecimento para vocês. Então aqui a gente tem uma grande pressão sobre o ponto de B2, as pretas têm a chance de trocar a dama e um peão pelas 2 torres, quer dizer, as 2 torres por uma dama e um peão. Estão atacando... cadê meu mouse? Estão atacando o peão de H5. Não estão atacando o peão de H5 porque ele está defendido pela dama. De qualquer jeito, cavalo D5. E o cavalo está ameaçando nada mais, nada menos que entrar aqui dando cheque duplo. E você é obrigado a capturar de peão. Grande coisa. Não, aqui temos um problema, né? Se eu jogo isto, não vou nem dizer o cavalo captura, mas bispo captura? Quem sabe? E você vai pegar de volta e perder a dama? Sempre tem uma pegadinha. Quando você estiver olhando jogos de grandes mestres, você tem que abrir um pouco a sua mente e tentar ver alguns sacrifícios malucos. Às vezes, esse cavalo não está ameaçando um duplo. Às vezes o cavalo está dando suporte para um sacrifício de bispo. Geralmente os jogos de grandes mestres são assim. Você começa a criar algumas condições táticas, mas você aproveita elas alguns lances depois como uma ameaça, e não realizando a tática em si. Então, foi jogado F5 mesmo? Não, F5 é o meu lance. Foi jogado... Cadê? Foi jogado rei A1, mas eu não estou achando aqui nos meus lances. Aqui. Foi jogado rei A1 nessa posição. Então, tá saindo simplesmente desse ataque duplo. Então as pretas agora não estão mais ameaçando ganhar um peão. Torre F2. Torre de G para F2. Está ameaçando ganhar outro peão. E as brancas estão aqui com lances esquisitos. Elas estão ameaçando aqui alguma coisa do tipo dama G6 cheque e talvez uma repetição. Então pelo menos é a garantia de um empate. As pretas conseguem capturar o peão e as brancas tentam ativar um pouco mais as suas peças. Nessa posição, o cavalo não está exatamente sob ataque, mas a gente vai ver que essa coluna pode ser muito importante, muito crítica. Rei H8, dama A8 cheque, rei de volta para H7, e aqui a gente está ameaçando uma repetição, mas na verdade é só para se atingir o controle do tempo. Vocês não estão vendo aí, mas a gente está no lance 40 com este lance. Então agora o Gadir Guzainov tem... acho que ele ganha meia hora por fazer a partir desse lance. Então é um tempinho. A gente tem rei H8 e dama F5. Tá ameaçando um descoberto. O cavalo vai vir aqui, vai atacar, vai perder. Não, calma. Mais importante que isso, o que está acontecendo? Torre E8 cheque. Tá quase ameaçando o mate. No mínimo vai ganhar o bispo. No mínimo. Então, torre D8 correndo para defender. Dama B5. O que essa dama está fazendo aqui? Dando um pouco de apoio para esses peões que vão começar a avançar. E também está impedindo que a torre de D8 vá para a coluna B e ataque esse peão de uma posição defensiva. Então, ao mesmo tempo que ela vai estar defendendo a coluna, a 8ª fileira, ela vai estar ajudando numa... Bom, muitas flechas. Ela vai estar ajudando a atacar o ponto de B2.
Um ponto muito frágil pro rei das pretas. E olha a diferença na segurança do rei das brancas e das pretas. Então, torre para D5, tá atacando e tá atacando. E tá defendida pelo cavalo. Cheque. E a partida continua, né? E o pessoal tá se matando, tem pouca peça no tabuleiro e eles vão se matando, não, porque eu tenho peça, eu tenho um peão, vou sacrificar o peão, eu vou sacrificar o rei te dá mate. Torre H7, aqui a gente tem um lance um pouco mais calmo, mas ainda assim muito agressivo, porque dama E5 você vai ganhar pelo menos uma peça, se não o mate. E as brancas e as pretas capturam o peão e eliminam um pouco essa possibilidade do mate. Mas as brancas conseguem um sonho, trazer o rei das pretas para o centro do tabuleiro. E com um rei assim desprotegido, vai ser mais difícil das pretas fazerem algum progresso e a qualquer lance um pouco mais arriscado das pretas, vai vir cheque, 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 1 milhão de cheques e quem sabe um ataque duplo que ganha uma peça. Rei G6, estamos ameaçando ganhar o bispo e tá cravado, e como defende? Rei H1, cheque. Rei A2. Assim, ufa, hein? O cheque de torre é só pra dar a casa pro cavalo. Ufa! Podemos respirar aliviados. Por outro lado, o cavalo tá no canto. Então, esse grande cavalo que estava centralizado agora há pouco, agora é um cavalo marginal. Vai ficar um pouco fora de jogo por alguns lances. Dama E6, cheque. Se o rei volta, vai enfrentar pressão. Aqui, tô quase dando mate. Então temos um pouco o dever moral de defender desse jeito. Por outro lado, agora ganhei o bispo. Cheque. O rei sai. Bom, assim que o jogo acaba, na verdade, né? Com o fim desse bispo. Capturei o bispo. Joguei torre de volta para H2 para atacar e consegui defender o peão por um 3. E aqui as pretas abandonam. Porque elas não têm mais contra-jogo suficiente, perderam uma peça. Aqui, o que acontece... De que outras maneiras eu posso defender esse bispo? Eu posso voltar com o meu rei para minha casa refúgio. E se eu volto para cá, eu tenho dama E4 cheque e ganhei a torre. Então, primeiro lance desconsiderado. Essa casa não pode ser jogada. Já vimos que cavalo também perde. Então, que outros 2 lances restaram? 3 lances. A gente pode defender de torre. Certo? Mas, de novo, cheque. Basicamente, todo lance que defende, que coloca uma peça nessa casa, perde para essa mesma tática. Dama aqui, cheque. Na pior das hipóteses, né? Até porque cavalo aqui não perde. Aqui é o único lance que você não... que você coloca uma peça e defende a casa que vai ser atacada. Defende a casa do ataque duplo. Então, bispo aqui não adianta de nada. Torre aqui não adianta de nada. Rei aqui não adianta de nada. Sobrou uma alternativa. Cheque. E agora? O que a gente joga? Ah, vamos. Eu sei que vocês conseguem. Descobriram? Cheque. Ah, não. E não perde. Esse cheque não perde. Não perde porque tem um salvador. Tem um salvador. Torre F4. Então não é esse. Ah, sim. Claro, vamos ganhar a outra torre de novo. Cheque.
e ganho a torre. Então, basicamente o Davi Navarra jogou o único lance que não perde uma torre, mas perde um bispo. O único lance que não perde torre. E olha que incrível, olha que incrível. Foi jogado cheque, rei G6, torre E7, estou atacando o bispo, preciso defendê-lo, as pretas precisam defendê-lo. Vou tirar uma peça minha, um lance pra conseguir um tempo pra pegar, defender o meu bispo, e eu vou conseguir defender o bispo, e cheque, e perdeu a torre. Um lance que as pretas deixaram uma peça um pouco mais desprotegida, que pronto, acabou. Os ataques duplos da dama são esmagadores. Então, por isso que um rei exposto no tabuleiro aberto, com a dama em jogo, é tão perigoso. Principalmente quando você tem poucos peões. Você vai ter, geralmente, se você tem poucos peões, geralmente as peças vão estar defendidas por outras peças. E se uma delas sai de uma posição defensiva boa, se uma peça se move e deixa outra peça desprotegida, esses ataques duplos matam o jogo pro lado que tem a dama. Matam o jogo. Então, essa é a análise do jogo. As brancas ganham maravilhosamente jogando com dama e torre contra 1 zilhão de peças. E nota que o jogo é uma pancadaria o tempo inteiro, né? Atividade de peças, contra-ataques, você valorizar as suas peças. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o canal. Já falei no vídeo anterior sobre a atualização da Copa 5, da Copa do Mundo, que eu vou publicar bastantes vídeos agora, principalmente sobre a Copa. Talvez até depois que ela acabar eu continue publicando partidas da Copa, porque tem muitas partidas legais. Um torneio desse tamanho sempre tem partida legal. E eu vou tentar acompanhar os principais jogadores. E, sobretudo, eu quero fazer uma coleçãozinha dos jogos do Rafael Leitão e do Alexander Fier. Pra meio que estimular um pouco a nossa galera brasileira a jogar xadrez e conhecer os nossos jogadores. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, curtam o canal e o vídeo, e até mais!